Salve pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, tirar uma dúvida, né, de todo mundo dessa comunidade tech, se cooler para celular ele realmente ajuda ou se não faz nenhuma diferença, tá? E eu vou utilizar a nossa grande amiga pistolinha térmica para a gente descobrir se realmente faz alguma diferença ou não. Pronto, vamos lá direto para o teste. Estamos aqui com o aparelho, tá? Vamos ver a temperatura dele. Temperaturazinha dele, tá? Não tá focando direito, mas tá algo em torno de... Deixa eu ligar o laser. 27, 28, 27, 28 graus, tá? Agora a gente vai rodar o teste. Esse aplicativo aqui, para quem não sabe, é um aplicativo que ele vai mostrar o quanto o processador perde de desempenho quando começar a aquecer. É um testezinho de 15 minutos, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar um time-lapse para a gente economizar um pouco de tempo e vou mostrar o gráfico para vocês, tá? E é isso, vamos começar o teste. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Acabou nesse exato momento o teste e vamos ver a temperatura que o aparelho tá agora. 34, 35. Veja como esquentou, né? Deixa eu virar ele pra gente ver a temperatura nas costas dele. Lembrando, a gente tá fazendo um teste com pouco F1, tá? Pouco F1. Tinha também um refrigeramento líquido, mas não era tão avançado como os dos dias de hoje, né? 35, 34, 35, bateu 36, ó. 36 aqui tá mais frio, mas em cima aqui, ó, 36, tá? E o interessante que eu quero que vocês percebam é o seguinte, tá? A gente tá aqui com o gráfico, eu vou printar isso aqui. Tá, eu printei isso aqui pra gente comparar quando a gente colocar o cooler, né, para resfriar ele. Vou deixar o cooler esfriando um pouco para ele ficar na temperatura normal, né? E aí vou começar o teste. O cooler que eu vou testar, mostrar para vocês, eu vou deixar o link para vocês na descrição. Não, o link não. Vou botar o print, talvez eu coloque o link também. Ou nos comentários. Mas é esse aqui, ó. Esse cooler é muito bom, tá? Já adianto para vocês, mas vocês vão ver nos testes. Esse cooler aqui, ele funciona muito bem. E a gente vai colocar ele aqui no aparelho e esperar esfriar um pouco, né? Vou tentar fazer o mínimo de corte possível também, para a gente ver na prática. Bem, já conectei na Power Bank o cooler, tá? Ele gela bastante, bastante mesmo, tá? Ó, começa a condensar a água quando eu coloco sem nada. 13, 14, tá? 13, e ele gela bastante. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai plugar o pouco F1 aqui nesse cooler, né? E vamos fazer novamente esse teste. Nem deixei esfriar muito o celular. Não deixei gelar muito. Tem que ter um cuidado para colocar esse aparelho aqui, porque o cooler tá pegando atrás, né? Mas acho que aqui tá funcionando bem, se deixar ele assim. Então, como é que funciona esse gráfico, tá? Quando ele tá assim no laranja, significa que perdeu bastante do processamento
por causa da temperatura. Quando o processador esquenta um pouco, tá? Quando esse processador esquenta um pouco, ele vai começar a perder processamento. E aí o que é que aconteceu? Ele estava bem frio, né? Tava em 100, e depois quando começou a aquecer no teste, ele foi caindo para 80 e foi caindo para 60%, ou seja, ele só manteve 60% do processamento do aparelho, ou seja, perdeu 40. Teve um momento que chegou a 40, próximo aos 40%, chegou ali em média em 50%, ou seja, 50% da capacidade desse processador foi perdida, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o teste novamente para rodar, só que com o cooler ligado, refrigerando esse aparelho, para a gente ver se funciona mesmo. Se funcionar, a gente vai ter uma queda menor, né, dessa perda de desempenho, e não vai ficar tão laranja esse gráfico. Se não funcionar, vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu, né? Vamos lá, dar o play. Vou colocar de novo em time-lapse e aí a gente vai ver, comparar os gráficos no final, tá? I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Acabou agora o teste, né? E como podemos ver, olha a diferença no gráfico, tá? Vou mostrar um antes e depois, mas primeiro eu quero mostrar para vocês qual a temperatura que chegou no máximo, né? Vamos lá. Tirar isso aqui, o cooler, né? Tá bem de boa. E vou mostrar, vamos ver a temperatura dele agora, tá? Vamos lá. Pra gente ver como 25, 29, 31, tá? Onde estava 36 no outro, tá 31, ou seja, a gente perdeu 5 graus, tá? Bem mais frio, tá vendo? A gente consegue ver algumas gotas de água aqui, porque deu aquela condensada, mas nada que vai afetar o aparelho, né? Nada que vai danificar. Ó, 26, 25, 29, 30, 31. Bem, a diferença na temperatura foi gigantesca, e não só na temperatura, né? Deixa eu desligar esse cooler aqui para não ficar fazendo barulho, porque ele faz um pouco de barulho sim. E eu quero mostrar para vocês a questão dos gráficos, né? Como foi, qual foi a diferença, se foi grande, se foi pequena, tá? E aí a gente vai ver agora. Agora a gente vai ver as diferenças, tá? Olha a diferença. Esse é o primeiro gráfico. Olha, no primeiro gráfico chegamos a 40, 50% de diminuição na performance do processador, tá? E ele ficou basicamente o teste completo nos 60%, ou seja, ele perdeu 40% de poder de processamento. Já quando a gente utilizou o cooler, o que é que aconteceu? Ele se manteve nos 80%, ou seja, você teve um ganho de 20% no poder de fogo do processador utilizando o cooler. Então, sim, esse cooler realmente faz diferença sim, tá? Já tive outros coolers bem mais simples que não funcionavam tão bem quanto ele, tá? Mas esse realmente funciona e ele ajuda, tá? Se você tem um aparelho que você vê que quando ele começa a esquentar vai perdendo processamento, eu recomendo demais você utilizar um cooler desse, tá? Veja o ganho de performance, 20%, sem falar na temperatura que ela subiu, que ela, utilizando o cooler, ficou 5 graus mais frio, né? E é isso, pessoal. A gente teve um teste, né? Um teste que a gente realmente conseguiu ver o quão útil é o cooler, né? Principalmente para quem gosta de fazer tarefas pesadas com o aparelho, né? Por exemplo, jogar por várias horas seguidas.
E aí eu recomendo bastante o uso desse cooler, tá certo? É isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Foi um vídeo um pouquinho mais técnico, mas eu espero que tenha ficado bem didático para todo mundo entender, tá certo? É isso. Beijos, abraços e fui.